A Rádio Mundial apresenta Programa Essencial, um resgate do seu divino ser, tratando sua alma através das terapias complementares, com a psicoterapeuta Renata Figueiredo. Um oferecimento Dádiva Aromaterapia, o poder da natureza em gotas. Bom dia, iniciando o programa Essencial. Bom dia, Pedro, bom dia, Petrus. Bom dia. E vamos começar nosso programa já passando as informações aqui de eventos que nós vamos estar participando, né? Então, a semana passada eu não contei para vocês, mas no dia 9 de dezembro, eu estarei ministrando uma palestra lá na Casa de Bruxa da Tânia Gori, né? Então, Casa de Bruxa lá em São Caetano, no dia 9 de dezembro, das 20 às 22 horas. Então, você que quer saber um pouquinho mais de aromaterapia, a gente vai dar uma palestra começando um trabalho lá na Casa de Bruxa, né? Mostrando um pouquinho de aromaterapia prática, né? A gente sempre fala que gosta de ensinar uma terapia para o dia a dia, né? Aquelas dicas essenciais para que você possa se cuidar aí nas doenças comuns e também equilibrar sua casa. Então, nesse dia temos 2 horas de palestra, dá para falar um pouquinho, né, sobre e dar algumas dicas sobre óleos essenciais para essas questões do dia a dia e também para a harmonização da casa. Então, a Casa de Bruxa fica na Rua das Figueiras, 2146. O telefone de lá, para você saber maiores informações, é 4994-4327. 4994-4327. Então, no dia 9 de dezembro. Antes disso, nós vamos estar lá na Mystic Fair, né? Dia 30 e dia 1º de dezembro. Então, estaremos lá com o stand da Dádiva. No stand da Dádiva, nós teremos, além dos nossos produtos, nós teremos... o Petrus vai estar atendendo, né? Isso. E nós vamos estar também com uma sala temática, apresentando alguns trabalhos que levam à aromaterapia, algumas formas de utilização da aromaterapia, né? No nosso stand, nós teremos também produtos, por exemplo, das OTS, pedras, em que você utiliza para a terapia com pedras e também com óleos essenciais. Então, outros produtos que a gente faz associação com aromaterapia. Então, no nosso stand, nós estaremos lá o dia todo, no sábado e no domingo, tirando dúvidas de vocês. E eu vou ministrar uma palestra no dia 30, às 14 horas, no Auditório 2, falando de aromaterapia para harmonização da casa. Então, no dia 30, às 14 horas, Auditório 2, poderemos estar mais próximos, né? E queria também anunciar a palestra no dia 30 também, só que 13h no Auditório 3, de uma amiga querida lá de Manaus, que vai falar sobre cristais, da Dilza, né? Então, a Dilza Santos vai estar lá no Auditório 3, à 13h, falando de cristaloterapia e os chakras. Então, vamos assistir a palestra dela, depois vocês vão para a minha e depois vocês vão lá para o nosso stand, conversar um pouco e visitar toda a feira, assistir outras palestras, né? Porque tem muita coisa acontecendo, não é mesmo? Tem muita coisa acontecendo, muito produto bacana, né? Comprar já os presentinhos de Natal também. E assim, tem muita novidade, né? A feira tá maior, vai ser lá no Transamérica esse ano e sempre com novidades. Eu acho que esse ano nós vamos ter uma novidade, porque acho que o Pedro vai estar lá, né, Pedro? Vai?
Então, para você que não conhece o Pedro, ele vai estar lá também. Essa vez, acho que ele nunca foi nas feiras, né? Trabalhar nas feiras, mas esse ano ele vai. Então, vocês querem conhecer todos os comunicadores da Mundial, lá tem sempre, né? O quartel-general da Rádio Mundial e muitos comunicadores e também essas pessoas queridas que nos dão apoio aqui, no suporte técnico, né? Para a execução do nosso programa, né? De todos os comunicadores, claro, né? E a gente tem um carinho muito especial pelo Pedro. Então, gente, eu ouço muito o pessoal falar, Pedro, Pedro, Pedro. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Pedro pessoalmente. Então, dia 30/11 porque eu falei errado, né, semana passada, né, Petros? Falei 31. 30/11 e 1º de dezembro, né? Então, bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre óleos essenciais com vocês, como a gente sempre fala, né, divulgando o trabalho da Dádiva e os produtos da Dádiva, mas principalmente também divulgando a aromaterapia, a forma correta e prática de vocês utilizarem a aromaterapia. Mas para vocês, nossos ouvintes, né, daqui a pouquinho vocês podem ligar para a gente, nós estaremos respondendo as perguntas de vocês ligadas diretamente à aromaterapia, para quem quiser saber alguma coisa, alguma indicação. E também o Petros está aqui com a leitura de tarô. Você pode fazer uma pergunta e eu dou uma complementação também com os óleos essenciais adequados para o teu momento, tá? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a utilização dos óleos essenciais. É muito interessante, por exemplo, a gente aprender a aromaterapia, saber utilizar ela amplamente. Então, muitos óleos essenciais, com suas propriedades e indicações, eles tanto podem ser usados para uma doença física, para um problema físico, como para uma questão emocional. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos ou 3 exemplos, sei lá. De vez em quando o Petros me pergunta também, a gente vai respondendo aqui também, né? Então, eu quero falar hoje, assim, muitos óleos, vocês às vezes vão comprar um óleo essencial ou vão em algum lugar que vende aromaterapia e tem lá os folhetos indicativos e vão falando de óleos anti-inflamatórios, cicatrizantes, analgésicos, enfim, né? Então, por exemplo, um óleo anti-inflamatório seria para quê? Para problemas tanto internos como uma bronquite, que envolva uma inflamação, bronquite, uma sinusite, né? Como uma artrite também, bursite, né? As dores reumáticas. Então, eu posso usar determinados óleos essenciais especificamente para as questões físicas, né? Então, assim, vou trabalhar com aromaterapia diretamente ligado à sintomatologia, tá? Então, são óleos que realmente vão fazer desinflamar o local, né? Eles têm essa função físico-química. Mas também a gente pode fazer uma correlação do anti-inflamatório também para as doenças da alma. Por exemplo, uma raiva, ela também é uma doença inflamada, né? Como uma impaciência, uma ansiedade também é uma doença inflamada, porque tem uma coisa quente, né, envolvida, assim, sempre. Então, eu posso utilizar também óleos anti-inflamatórios para essas questões ligadas ao emocional. Então, vou indicar alguns óleos essenciais que são anti-inflamatórios e que se aplicam tanto para as doenças físicas, como a gente deu alguns exemplos aqui, como também para algumas características emocionais, como a raiva, a impaciência, a ansiedade, que eu citei aqui. Então, como anti-inflamatório, eu posso usar sempre, né, limpante, desintoxicante, anti-inflamatório, eu posso usar o óleo de limão, o óleo de junípero também, o óleo de gerânio.
Então, esses 3 óleos são bem indicados. Existem, claro, muitos outros óleos, mas aqui a gente normalmente indica óleos que não tenham contraindicação. Poderia-se usar um alecrim, um hortelã-pimenta também, porém, o alecrim e o hortelã-pimenta, como eu já disse aqui algumas vezes, ele tem contraindicações para quem é cardíaco, tem hipertensão, etc. Então, como anti-inflamatório, tanto para, quer dizer, sempre tem uma ligação, né, do físico com o emocional, mas como aqui a gente não vai dar tempo de fazer análises profundas, né, mas a gente vai indicar tanto para o sintoma, né, de uma sinusite ou de uma bronquite, um óleo anti-inflamatório, como também para uma emoção ligada a essas doenças, né, então... o junípero, que é o zimbro, em algumas marcas de óleo ele tá como é utilizado como zimbro, mas é junípero, é o mesmo óleo, o limão e o gerânio, tá? Então, indicação aí de um óleo anti-inflamatório. Uma outra questão que a gente pode falar também são dos óleos cicatrizantes. Então, quando a gente fala de uma cicatriz, a gente vai falar do quê? De alguma coisa que está se regenerando, né? Se curando. Então, a gente vai usar óleos, claro, regeneradores celulares. Então, a gente pode falar de um óleo cicatrizante, a gente pode falar do titri, que é um excelente cicatrizante, a lavanda é um excelente cicatrizante, o patchouli é um excelente cicatrizante, o gerânio também. Mas esses óleos, como cicatrizante, também utilizar como cicatrizante das doenças da alma, de uma perda, né? De uma saudade, de uma dificuldade de perdão. Então, assim, cicatrizar as doenças da alma. Não é legal essa abordagem aí da aromaterapia, Petro? Você gostou? Bacana, inclusive, assim, o óleo de titri, por exemplo, que é bem conhecido mesmo como, assim, para desinfetar, né? Para Isso, até anti-inflamatório, fazer bochecho, em alguns isso. casos, né? E aí, como você falou desse tipo de tratamento, ele trata também manias, né? Você já falou alguma coisa a Do respeito? titri? Tá falando do titri? Isso. O titri, sim, é para quem tem manias. Então, mania de limpeza, tá sempre tentando limpar ao máximo a casa, né? Perfeccionista, para quem é muito perfeccionista, Para quem é virginiano, então, né? Esse virginiano, óleo. você tá falando de mim? Né? Que tem essas manias, assim, não manias, né? Mas, assim, um hábito mesmo, assim, de perfeição, de limpeza, de Isso, trabalho, isso. né? O que pode denotar o que isso daí, analisando a parte emocional. A gente pode Por exemplo. falar o quê? De uma pessoa que é perfeccionista? Ah, olha, teria que analisar o tipo, né, de mania que ela tem, né? Que o perfeccionismo tem uma ligação com uma mania, né? Mas a necessidade, faria um link com uma necessidade de ser aceito. Então, querer fazer tudo perfeitamente para ser aceito, para não ter nenhuma crítica. Eu diria com essa ligação para mim, mas isso é genérico, porque às vezes pode estar associado a uma outra coisa, tá? Uma mania de perfeição pode estar associado a uma necessidade de ocupar seu tempo, não estar centrado em si, então se ocupar de outras coisas, enfim, né? Mas, no geral, eu diria isso de ser aceito. O perfeccionismo é uma necessidade de ser aceito e de não estar preparado para receber crítica. Então tem que ser sempre perfeito, 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 perfeito. Mais autoexigência. E é interessante que você estava falando de cicatrização, né? Isso, eu já É estava uma- falando de um óleo ligado à cicatrização, que é tanto do físico, então, por exemplo, um corte eu utilizar para isso, como para uma doença da alma. Então, assim, eu preciso cicatrizar uma dor da alma. Então, vamos supor, uma dor de uma perda, tá? Ou perda de uma pessoa querida, ou perda de um emprego, sabe? De uma situação que eu não consigo me conformar de ter perdido. Então, assim, como uma cura, uma cicatrização daquela doença que ainda está exposta, vamos dizer Isso, assim. a gente pode pensar numa proteção também, né? Uma proteção para que haja essa restauração,
seja ela emocional ou física também. Isso, Tá aí ligado para com uma uma proteção, a gente utilizaria outros óleos, tá? Uhum. Não proteção no sentido energético, mas fazendo uma comparação, né, com essa É como assim, cicatrização. cicatrização é como fechar a doença, Isso. tá? Então é fechar, vou fechar aquilo. Uhum. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho muito legal quando a gente pode fazer essa ligação do óleo essencial, porque é óbvio, né? A gente sempre fala aqui, o óleo essencial, a aromaterapia, ela trata as questões físicas, emocionais e energéticas. É lógico, cada aromaterapeuta aborda a aromaterapia de uma forma. Existem aromaterapeutas que tratam exclusivamente na estética ou exclusivamente no físico, não importando o geral, ou seja, a raiz do problema, a pessoa holisticamente. Isso é uma forma de atuação. Não há nenhuma crítica aqui, tá? Então, existem pessoas, o esteticista, ele vai lá e ele vai tratar celulite, vai ver óleos que sejam ligados à celulite. Quem trabalha com aromaterapia, mais no sentido da psicoaromaterapia, ela vai estar olhando de uma forma mais holística. O que está envolvido com tudo aquilo, né? Então, aqui, a gente não tem uma condição de fazer uma análise, né? O que poderia ter causado isso? Aqui a gente está fazendo ao contrário, né? Indicando ao contrário. Então, para uma doença física, você trata ela no físico mesmo, no sintoma, tá? E também na relação emocional desse sintoma. E ele tem uma ação, mesmo que não haja a intenção de tratar o emocional, a pessoa também tem esse benefício, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, o óleo essencial sempre vai tratar, a aromaterapia sempre trabalha no sentido do equilíbrio físico, emocional, energético. Então, sempre reforçar isso, né? Para que as pessoas entendam bem a forma de utilização da aromaterapia. Então, para quem quiser saber isso mais próximo da gente, quiser estar lá no dia 30, na Mystic Fair, né, no Auditório 2, a gente vai explicar isso melhor. E também no dia 9, lá na Casa de Bruxa, a gente vai explicar direitinho, né? Explicar e sentir também, né? Porque sempre tem uma vivência, sempre, né? Uma sempre, surpresa. sempre, As sempre. pessoas sentem os aromas e conseguem até ver esse efeito no lado emocional também ali na prática, né? Isso mesmo. A gente consegue colocar o cheiro no ambiente, vamos Fazer dizer uma assim, vivência, borrifar, uhum. né? A gente sempre, eu acho que é a parte mais proveitosa, que as pessoas entendem realmente como a aromaterapia funciona, é quando você coloca um aroma no ambiente e a pessoa expressa o sentimento relacionado àquele aroma. Aí você consegue ter uma noção como está aquela pessoa e um pouquinho da história emocional dessa pessoa relacionada àquele cheiro, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar várias palestras dessas vivências, né? É sempre diferente, não é? Sempre diferente, exatamente. Sempre diferente, sempre muito verdadeiro, assim, né? Porque as pessoas não têm a verdadeira, assim, não têm a noção, né? Algumas pessoas até acertam, às vezes, o aroma e tal, mas o que elas expressam da emoção, o que mexe no emocional, sempre bate certinho com o que aquele óleo está trabalhando, né? E com o que ela está vivenciando naquele momento, né? Então, assim, e sempre lembrar que quando a gente fala disso, do despertar desse tipo de emoção, não somente de um bem-estar, mas assim, que a gente está remetendo alguma coisa de como está o emocional mesmo da pessoa, a gente está falando aromaterapia de verdade, utilizando óleos essenciais. Estamos aqui com o ouvinte. Alô? Bom dia. Oi? Bom dia, é Rosa? Eu tô Bom com dia, o... é Rosa. Rosa, eu queria que você falasse um pouquinho mais alto, por favor. Bom dia, sou Rosa Maria Brito, né, de Carapicuíba. Tudo bem, Rosa? Tudo bem. Opa, você vai estar com a gente lá na Mystic Fair? Não, eu não vou poder ir agora, né? Não tá Ah. dando para mim ir agora, né? Mas eu queria uma orientação de você, assim, eu sempre tive, assim, eu sempre senti que eu tive muita ansiedade, muita mágoa, mas não é de agora, né? É. Na vida eu senti isso. Tá. E eu tive um câncer.
Tá. Tive um câncer há 10 anos, né? Então eu gostaria de estar te pedindo assim um óleo de cura para a alma, né? Que eu sinto por causa do câncer, né? E assim eu tenho receio. Depois disso parece que minha vida parou, né? Então, vamos dar um caminhar para sua vida, né? Eu diria, assim, um óleo que eu acho que todas as pessoas deveriam utilizar, independente da sua dor emocional, seria o óleo de gerânio, Tô tá? anotando. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, o óleo de gerânio é um óleo que trabalha com todas as nossas disfunções, falando do físico, tá? Todas as nossas disfunções hormonal. Ele é um harmonizador de todo o nosso sistema, tanto físico como emocional. Eu te indicaria a utilização de óleo de gerânio, mas procure adquirir um óleo essencial. Muitas vezes a gente fala, olha, procura um óleo essencial e às vezes a pessoa vai comprar e acaba adquirindo uma essência e não tem um bom resultado. Tem que ser óleo essencial. Então, você vai utilizar de uma forma bem prática, como eu sempre falo aqui no programa, uma bolinha de algodão, uma gotinha ou duas de óleo essencial, no caso, o gerânio, embaixo do seu travesseiro toda noite antes de dormir. Se você puder utilizar o óleo numa mistura com óleo vegetal, então aí você vai preparar como se fosse um óleo de massagem, tá? Na verdade é a mesma preparação. Então, uma colher de sopa de óleo vegetal, use o mais neutro possível, semente de uva, eu te indicaria, ou girassol, que são os óleos mais neutros. Então, você usaria uma colher de sopa de semente de uva, 3 gotas de óleo essencial de gerânio. Eu te indicaria para utilizar toda noite essa mistura antes de dormir, nas solas dos pés, nos seus joelhos, nos pulsos e no seu chakra cardíaco. Vai trabalhar perdão, vai trabalhar essas emoções que estão represadas ou estavam represadas, né? E que vai tirar um pouquinho da sua cabeça essa coisa repetitiva da doença que você teve e que você já superou, né? Mas eu sei que deve ter um receio, tem um medo. Um medo, né? Mas aí o óleo de gerânio também vai te ajudar a fazer esse trabalho na questão emocional, de soltar esse medo também, tá? Tá. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar lá pra gente na Dádiva Aromaterapia no telefone 4328 4328 6662. Já anotei. Ou você pode escrever lá no nosso Face, lá nas mensagens particulares, e a gente pode ter uma conversa melhor a esse respeito, tá, Rosa? Tá, ok, obrigada. Nossa, já me ajudou muito, viu? Porque essa mágoa, esse medo me atrapalha. Graças a Deus eu tô bem, já faz 10 anos, né? Tá curada, mulher. Foi 10 anos, foi um câncer de mama, né? Aham. Então, mas até hoje ainda tem aquele receio cada vez que eu vou fazer a mamografia, que eu só tenho um seio, né? Eu não reconstruí, né? Aham. Mas, graças a Deus eu tô bem. Eu tenho 48 anos agora, o médico fala, filha, você está curada, esquece isso. Mas ainda fica aquela pontinha lá dentro da alma, que eu sinto que vem lá da alma. Então, mas olha pro espelho e olha, pensa assim, que você é uma vencedora. É verdade. Tá? Né? Respeita, honra isso, que você superou já isso, né? Então, usa gerânio, você vai ver como você vai se sentir muito mais liberta, tá? Nossa, adorei a consulta, obrigada. Obrigada, fica com Deus, Rosa. Tá retornando aí, tá? Tá bom, super obrigada, beijo. Gente. Tchau, tchau. Muito bem, obrigada. Tchau. Que bom, né? Tem pergunta aí, Pedro? Vamos lá. Alô? Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia, com quem falo? É Dona Maria de Lourdes. Oi, Dona Maria de Lourdes, tudo bem? Não estou muito bem, não. Eu estava ouvindo o programa da senhora e, nossa, mas é difícil falar, né? Eu estou sem força física, mental e espiritual. Me dói o corpo inteirinho. Tá, mas você tá com algum problema físico realmente diagnosticado ou você... Eu tenho osteoporose. Tá. Oi. Estou fazendo tratamento também com psiquiatra, né? Tá. Olha, eu vou te indicar... Depressão. Oi? Depressão também. Tá.
Então, olha, eu vou te indicar, eu queria que o Petros tirasse uma carta de orientação para ela e eu vou dar a orientação dos óleos. Eu diria mesmo óleo de gerânio para trabalhar com os momentos assim de transição da sua vida, aprender a ter mais flexibilidade para a vida, né? Tudo que é relacionado a ossos fala da gente ter uma postura um pouco mais dura com relação às coisas. Então, tenta ver a vida por um outro lado, né? Ao invés de focar nas coisas que não estão boas, foque, sempre ter uma aberturinha para uma coisa legal na vida. Então, foque na sua alegria de viver. Mas eu quero falar a partir da orientação do tarô para você. Pode falar, Isso mesmo que está saindo aqui, né? Para alimentar a criança interior dela, né? Esquecer um pouco as preocupações, lidar com alegria, né? Com a vida e, assim, ter paciência também com as dificuldades, não querer antecipar, não criar ansiedades e levar as coisas mais leve mesmo. É isso mesmo? Então, olha, eu te indicaria, Lourdes, que você utilizasse óleo de gerânio realmente para limpar aí, para desinflamar, para cicatrizar as dores da alma. E, se você puder, óleo de laranja também. Eu usaria o óleo de gerânio para as dores físicas, da mesma forma que eu indiquei para a rosa, tá? Diluído num óleo vegetal, você pode passar nas juntas, onde você sente mais dor. E o óleo de laranja, as gotinhas embaixo do travesseiro, para você trazer uma nova alegria na sua vida, uma nova visão da vida e enxergar sempre o ponto colorido que a gente tem possibilidade de enxergar, mas às vezes a gente não está preparado para isso, tá? Qualquer dúvida... Senhora, tem como eu reconstituir o que eu perdi no passado? Olha, eu não entendi a tua pergunta, mas eu vou te pedir... Você tem acesso à internet? Não tenho, bem. Então, você, se puder, liga lá pra gente, que eu consigo te responder melhor. Nosso programa tá no final, né, Pedro? Então, olha, 4328-6662. Você liga pra lá, eu consigo te orientar um pouquinho melhor, tá bom? É DDD 11? Isso, São Paulo. É o nome da senhora mesmo? Renata. Tá bom. Tá bom? Então você liga pra... Que horas? Você liga pra gente a partir das 13. Ah, pois não. Tá bom? Aí eu consigo te orientar um pouquinho melhor, tá bom? Então. Tá, um abraço pra você, tá, Lourdes? E é assim, né, Petros? Tudo a ver, né? A gente fica enraivecido com as situações e se inflama. Aí a gente tem dificuldade de perdoar e não deixa as doenças cicatrizarem, não é verdade? E tem tudo a ver, né? Os óleos essenciais ajudam, mas também a gente tem que ter uma postura de enxergar, né? Que, assim, o que passou o momento, passou a fase, né? A vida tá sempre nos empurrando para que a gente tenha outras atitudes, para a gente perceber as coisas de uma forma melhor. Então, a gente tem sempre uma mania de enxergar o nebuloso. Mas por que a gente não olha para a luzinha, né? E sempre a luzinha vai querer dizer, olha, existe um caminho aqui de luz, você não está querendo ver, não é? É isso aí, sempre tem uma luz. Isso mesmo. Então, gente, olha, encerrando o nosso programa, muito bom estar sempre aqui com vocês, como sempre. Agradecer o Petros, agradecer o Pedro e mandar um beijo especial para vocês e uma excelente semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um bom dia. A Rádio Mundial apresentou Programa Essencial, um resgate do seu divino ser, tratando sua alma através das terapias complementares, com a psicoterapeuta Renata Figueiredo. Um oferecimento Dádiva Aromaterapia, o poder da natureza em gotas.